Muito boa noite, gente querida. Que honra ter vocês aqui comigo. Eu vou dispensar aquela introdução que normalmente eu adoro fazer introdução, porque como um mestre, né, eu nunca gosto de entrar direto no seco no tema sem fazer uma introdução. Mas hoje, por uma questão do tempo, né, porque eu tenho muito conteúdo aqui para falar com vocês, eu vou entrar direto nos sete selos, tá? Lembrando, tá, que segundo Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, o arrebatamento da igreja acontece. A abertura dos sete selos começa a partir do capítulo 6. Então, antes de mais nada, eu já quero responder a muita gente. Pastor, em que período nós estamos? Já estamos em que selo? Quais selos foram abertos? Eu quero dizer para vocês que nenhum dos selos, nenhum foi aberto ainda, porque eles serão após o arrebatamento da igreja. Contudo, existe muita semelhança do que está acontecendo agora, mas nós estamos naquele período de princípio de dores, então tudo que acontece agora é uma porção menor do que aquilo que vai acontecer na grande tribulação, na abertura dos sete selos. Eu vou começar falando para vocês do primeiro selo. No primeiro selo, quando é aberto, lembrando que Jesus é quem vai abrir todos os selos, tá? Ou manda abrir todos os selos. O primeiro selo sai logo de cara o cavalo branco. Capítulo 6 de Apocalipse, versos 1 e 2, diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, ou seja, Jesus que está abrindo, né? Olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muita gente erra aqui acreditando que esse cavalo branco é Jesus. Não. Jesus é quem está abrindo o selo e está ordenando o cavalo branco para aparecer. Então, os quatro primeiros selos, eles liberam os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas é importante você entender que há um paralelo perfeito entre os quatro primeiros selos e Mateus 24. Né? Por quê? Porque o primeiro selo, Jesus fala dos falsos cristos, né? Dos falsos cristos que virão. O cavalo branco é o anticristo. O maior de todos os anticristos, né? É o próprio. Depois, o segundo selo, o cavalo vermelho, fala de guerras. E Jesus, em Mateus 24, também fala de guerras. Exatamente na sequência. Depois, o terceiro cavalo, o cavalo preto, fala de fome. Jesus também falou de fome. E o último cavalo, que é o cavalo verde, né, na sua tradução bíblica vai estar cavalo amarelo, mas na verdade é cavalo verde, porque no grego a palavra é chloros, de clorofila, então é verde. Né? A palavra chloros é a palavra grega para verde. Então, o terceiro cavalo é o cavalo preto, que fala de fome, e o quarto é o cavalo verde, que fala de morte, tá, gente? Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, não é Cristo, tá? Ele é o anticristo, que vem com um discurso de paz, de justiça, mas, na verdade, ele é um enganador. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo está dizendo no capítulo 5 do dia do Senhor, né, que é o início da grande tribulação, e ele diz que virá alguém falando de paz, mas na verdade ele é alguém que vai provocar muita destruição, né? Então, o primeiro cavalo branco, o primeiro selo que libera o primeiro cavalo, o cavalo branco, é o anticristo, tá? Ele vem no poder do engano, e ele vai mesmo ser encantador, ele vai conseguir convencer o mundo inteiro de que o seu sistema é o melhor. E lá em João, capítulo 5, versículo 43, Jesus profetiza sobre ele quando ele diz:
eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, Jesus está dizendo que eles não aceitaram a Cristo que veio em nome do Pai, mas aceitarão o anticristo que virá em nome de si mesmo, né? Então, Jesus estava falando ali para os judeus, e nós sabemos que os judeus acreditarão que o anticristo é o Mashiach, é o Messias. Primeiro eles vão acreditar nele, vão clamar que ele é o Messias, e depois eles vão romper com ele no meio da grande tribulação, e aí começa a perseguição, tá? Agora, um outro detalhe muito importante para a gente afirmar que não é um anticristo aqui, gente, é que o cavalo branco é o primeiro que vem. O que vem depois dele é o quê? Guerra, fome, peste e morte. Jesus, queridos, Jesus ele é o príncipe da paz. Jesus é o autor da vida. Então, Jesus, quando ele não vem para estabelecer guerra e nem morte. Ele vem para estabelecer vida, entendeu? Então, é muito importante que você entenda, o cavalo branco não é Cristo. Cristo está abrindo os selos, inclusive o primeiro selo que libera o cavalo branco, então não pode ser ele aquele que vem, né? Ele está no céu abrindo os selos, e os cavalos vêm sobre a terra. Agora, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, aí sim, Jesus desce num cavalo branco e vem com a sua igreja e vem para lutar a guerra do Armagedon e vencer, tá? Então, diferentemente de Apocalipse 19, 12, né? Este aqui não é Cristo, mas é o anticristo. E este aqui, ele tem, gente, na verdade, uma coroa singular, o texto diz, né? Que no grego é Stéphanos. Agora, o cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 12, ele tem muitos diademas, são várias coroas, na verdade. Então, o anticristo tem um arco sem flecha, porque ele vem com um discurso de paz, mas ele não tem a arma de verdade, né? Jesus tem uma espada afiada, né? Que sai da sua boca quando ele vier, é para acabar com o anticristo mesmo. Então, agora, o texto diz que ele vem para vencer. Ou seja, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo de governar o mundo. Ele estabelecerá um governo com uma confederação de nações, né, de 10 nações, de 10 etnias, e sua ascensão vai ser simplesmente meteórica. Ele vai ser o proponente do acordo de paz de todas as nações, e quando eles assinarem, os grandes líderes assinarem esse acordo de paz, começa o governo do anticristo. Gente, o segundo selo é o cavalo amarelo que sai. Capítulo 6, versículos 3 e 4 diz o seguinte: havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Tá? Depois do levantamento do anticristo, né, com engano, o cavalo vermelho será aquele que trará guerras, revoluções, guerra civil, né, sem nenhum paralelo na história. Nós estamos vendo agora que está acontecendo uma guerra lá em Israel, entre os palestinos e Israel, e mesmo dentro de Israel, uma guerra civil, porque os palestinos que estão dentro do território israelense estão se levantando contra Israel, né? Mas isso é só um tira-gosto, né? No período da grande tribulação vai ser muito pior, vai estar em todo lugar explodindo guerras, revoluções e tudo mais. Então, o juízo de Deus é que abre este segundo selo e que traz o cavalo vermelho, que vai produzir muita guerra, tá, gente? Eu quero dizer para vocês aqui, vale a pena fazer uma observação, que existem alguns teólogos que acreditam que o cavalo vermelho, ele, na verdade, ele vai dar
o início à guerra de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, né? Gog e Magog tem como duas nações proponentes liderando essa confederação, Rússia e também Irã. Alguns, inclusive, chegam a acrescentar a China, tá? Então, lá em Ezequiel 38, 11 e 12, diz assim: e dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Está falando de Israel mesmo. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Isso aqui é uma descrição de Israel moderno, né? Israel moderno, com o acordo de paz, não vai ter guerra, não vai ter preocupação de muros, muito provavelmente aquela muralha, né, que divide a Cisjordânia, né, do território israelense vai ser derrubada. Fala que eles estarão habitando seguros, não é isso? Falam que nesse lugar, nessa terra de aldeias não muradas, né, em que as pessoas habitam seguro, falam que ele virá para tomar o despojo, né, de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas. Israel tem muito deserto, né, que agora se habitam. Olha que interessante, porque Israel no passado não tinha ninguém, agora se habita contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Gente, isso aqui é uma descrição de Israel, porque o povo que está habitando em Israel são judeus que vieram de todas as nações do mundo, né? E aí essa confederação, liderada por Rússia e Irã, virá para efetivamente destruir Israel. Alguns afirmam, portanto, que a guerra de Gog e Magog é dentro da tribulação. Outros afirmam que ela é antes da tribulação e que ela, ao final dessa guerra, o mundo vai desejar paz e aí sim o anticristo vai se levantar, né, para fazer o acordo de paz e tal. Se vai ser antes ou depois, só quando acontecer para a gente ter certeza absoluta. Mas por que essa confederação que vem do norte, né, Gog e Magog, vem contra Israel, gente? Será que é simplesmente por ódio religioso? Não, tem muito interesse econômico por trás disso. O primeiro interesse é fertilizante, tá? O potássio é muito importante na utilização dos fertilizantes. E num tempo em que cada vez mais o mundo está precisando de alimento, porque tem fome, o aumento populacional, é muito importante os fertilizantes para poder aumentar a produção e minimizar a fome, gente. Então, o potássio ele é fundamental para a produção de fertilizantes e, portanto, alimentar a humanidade. Mas também eles têm interesse no potássio porque o potássio também ele faz explosivos, gente, na fabricação de explosivos. E eu vou dar um dado aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Estima-se que o valor do potássio, da bromina e de outros sais químicos encontrados no Mar Morto é de aproximadamente 1,270 bilhões de dólares. Tá bom? Nós estamos falando aqui de uma riqueza extraordinária que está naquele Mar Morto lá. Só para dar alguns números para vocês, somente na Guerra do Golfo se gastava por volta de $500 milhão por dia. 350 milhões de dólares por minuto. Tá? Um míssil Tomahawk ele equivale a 5 anos alimentando uma escola cheia de crianças. Um míssil Tomahawk, que foi muito utilizado na Guerra do Golfo. 58 mil mortos aconteceram na Guerra do Vietnã. Ou seja, guerra é caro e para você produzir armas, você precisa de potássio e potássio tem de sobra lá na terra de Israel, tá, gente? Bom, para vocês terem uma ideia aí, gente, nos anos 90, 100 milhões de crianças morreram por doenças ou por inanição. Isso poderia ser evitado ao custo de 10 aviões caça ou 2 dias de gastos militares.
para vocês verem como o mundo está procurando soluções, mas a solução seria no amor ao próximo e não na guerra, né? O anticristo, ele vem para propor a paz e o mundo vai estar cansado de guerras e vai acreditar na sua balela e na sua mentira, tá bom? Entre os anos 1944 e 1990, 23 milhões de pessoas morreram em guerra, gente. Então, tudo que aconteceu aqui é antigosto. É só um pedacinho, né? É uma percentagem ínfima daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Então, o interesse, né, dessa confederação Gog e Magog em Israel é obviamente econômico, por conta de todo o potássio, do brômio, de outros sais minerais riquíssimos que tem ali no Mar Morto. Gente, o terceiro selo é o cavalo negro, o cavalo preto, que significa fome. E o texto diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Gente, guerras, além de custar muito, guerras produzem fome, destroem plantações, destroem toda a cadeia, né, de produção. Então, uma guerra produz muita fome. E a sequência dos selos tem a ver com isso. Primeiro, um anticristo que fala de paz, mas na verdade vai trazer guerra, né? O espírito do anticristo vai trazer guerra. Depois, o segundo, que é o cavalo vermelho, traz guerra. O terceiro, o cavalo negro, traz fome, gente. Então, o terceiro cavalo, né, que é a abertura do terceiro selo, ele vai produzir escassez. A pessoa vai ter dinheiro, mas não vai ter comida para comprar. Por isso que ele está dizendo, olha, uma medida vai ser racionado de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite, ou seja, vai haver muita fome, gente. Fome como nunca houve. Aliás, estima-se, tá? Hoje, estima-se que 1/3 da população do mundo é bem alimentada, tá? Aqueles que têm classe média para cima. 1/3 da população mundial é subnutrida. E 1/3 passa fome, tá? É assim que é a estimativa do tempo presente que nós vivemos. Mas na grande tribulação, a fome virá para todos, até para os ricos, até para os remediados, para a classe média. Por quê? Porque não terá comida. Não é? A guerra vai destruir as plantações, vai destruir as cadeias de produção, vai destruir alimentos nos próprios supermercados, nos lugares. Ou seja, vai ser muito terrível também o levantamento do cavalo negro, que é o cavalo da fome, né? O quarto selo, gente, que é o último cavalo, é o cavalo amarelo, e ele é a morte. E eu vou ler o capítulo 6 de Apocalipse, versos 7 e 8, que diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo verde, tá? Na sua Bíblia vai estar amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 1/4 da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Tá? 1/4 da população da terra, gente. Então, vamos imaginar aí que nesse período vai ter 8 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões de pessoas vão morrer por todas essas razões, né? O texto fala aqui, espada, ou seja, guerra, fome, peste, né? Nós vimos a pandemia que nós estamos vivendo. Nessa época vai ter coisa muito pior, viu, gente? E com as feras da terra, tá? 1/4 da população. Nos números de hoje seria aí 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, né? Mas vamos imaginar aí que o mundo tem 8 bilhões, serão 2 bilhões de pessoas que vão morrer por conta do levantamento deste cavalo verde, tá? Eu quero dizer também que este cavalo verde, na minha opinião,
é muito provável que seja também a atuação muito mais violenta do Islã, porque a cor do Islã é totalmente verde, gente. Totalmente verde, e isso pode realmente estar mostrando que o Islã vem para produzir isso, né? Guerra, morte, decapitações, e muito provavelmente teremos aí também a guerra da jihad, né? A jihad islâmica. Gente, o quinto selo é o selo em que os salvos são mortos na grande tribulação. Os versículos 9 a 11 dizem o seguinte, do capítulo 6, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aqui ainda é a primeira metade da grande tribulação, e junto com estas muitas mortes, vem um ódio mortal, gente, contra os que se converterem na grande tribulação. Lembrando que a igreja, os que creram, foram arrebatados antes. Mas muitos do que não creram, vamos supor, você prega o evangelho hoje para alguém da tua família, as pessoas não aceitam, quando a igreja for arrebatada, eles vão dizer, uau, eles estavam com a razão. Aí eles vão se converter. Mas a que preço, né? Eles vão ter a Jesus. Muitos desses vão ser mortos mesmo, tá? Então, aqui no quinto selo, são os mortos em Cristo que aparecem perante Deus, né? O sexto selo, gente, é o sexto selo onde há um grande terremoto, gente. Se não bastasse tudo que aconteceu, ainda vai ter um terremoto de proporções, de magnitudes, talvez globais, viu, gente? Apocalipse 6, 12 e 13 diz assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha, gente, pode ser que juntamente do terremoto haja uma saraivada de meteoros que venham do céu. Mas outros acreditam que esse grande terremoto ele vai tornar muitos vulcões, né? Principalmente esses vulcões que estão no cinturão, né, de fogo, chamado ou na junção das placas tectônicas. Esses vulcões todos vão ser abalados, ali as placas tectônicas, e aí os vulcões vão explodir. E isso não só determinaria que pedras voassem e caíssem do céu, como também explicasse aí o fato do sol escurecer, né? Porque a gente sabe que quando um vulcão lança aqueles bilhões de toneladas, né, de detritos, há realmente o escurecimento do sol, e a luz do sol é bloqueada por isso. Agora, se você imagina um terremoto de proporções globais, né? E esses vulcões todos cuspindo pedras e fumaça e coisa e tal, ou seja, aí então pode acontecer do sol se tornar negro, ou até mesmo pode ser que estejamos falando aqui de um eclipse, tá? A lua se transformar em sangue é literalmente um eclipse lunar, né? Quando a Terra bloqueia a luz do sol, né, para a Terra. Ou seja, a Terra fica na frente, aliás, entre o Sol e a Lua. Então, a Lua não recebe a luz do Sol, mas como passam raios pela Terra, ela fica avermelhada, né? A lua de sangue é literalmente isso, é um eclipse da Lua. É a Terra entre o Sol, tá, e a Lua. A Terra passou na frente do Sol, cobriu a Lua, mas passando aquelas luzes que ainda entram pelas bordas, né, acaba produzindo esse fenômeno da Lua ficar vermelha, né? Bom, gente, então
o Sol se torna negro, talvez um eclipse, talvez o escurecimento da atmosfera por conta desses vulcões que vão explodir. A Lua se transforma em sangue. Alguns chegam até a dizer, tá, que a bomba de hidrogênio ela traz para a atmosfera uma cor avermelhada. Alguns afirmam que, como vai ter guerras, vai ter tudo isso, então haverá uma explosão nuclear que vai garantir isso. Eu queria dar aqui algumas informações importantes sobre terremotos, tá? Do ano 1000 depois de Cristo até o ano 1800 depois de Cristo, aconteceram 21 terremotos de grande porte. Em 800 anos, só 21 terremotos de grande porte. De 1964 a 1994, aconteceu o mesmo número de terremotos de grande porte que nos quase 2.000 anos anteriores, né? Não só de 1000 a 1800, mas desde a época de Cristo lá. Então, de 1800 a 1900, 18 terremotos de grande porte. De 1900 a 1950, 33 terremotos de grande porte. De 1950 a 1991, 93 terremotos de grande porte. Está aumentando o número de terremotos de grande porte e também a magnitude dos terremotos, tá? E com os terremotos, a gente sabe que vem tsunamis ou maremotos e tudo mais. Jesus profetizou a respeito disso. O sétimo selo, gente, está lá em Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Uau! Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, gente. 1 Tessalonicenses fala que o dia do Senhor vem como ladrão. O dia do Senhor não é um dia. O dia do Senhor se refere a toda a grande tribulação. O período dos 7 anos da tribulação, a 70ª semana de Daniel. Ele vem como ladrão, ninguém o verá. É o arrebatamento da igreja. Mas será um tempo de ira, o dia de ira contra o pecado. E 1 Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados para a ira, né? E, portanto, nós devemos ser sóbrios e vigiar. Ou seja, devemos estar observando as coisas para perceber que o tempo da volta de Jesus se aproxima. Então, queridos, o que eu quero concluir aqui para vocês, que Deus não nos destinou para a ira. Eu não creio que nós estejamos vivendo o tempo dos 7 selos, porque eles só são abertos a partir do capítulo 6 de Apocalipse. E o arrebatamento da igreja está no capítulo 4, versículo 1. João ouve vê uma porta aberta no céu, ouve uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui. E ele é levado para lá como num arrebatamento. Ele teve a experiência do arrebatamento lá em João capítulo 4, versículo 1. Os 7 selos, portanto, são os 4 primeiros selos, são os selos que abrem e que dão liberdade para os cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo negro, fome. Cavalo amarelo ou verde, que é peste, fome, morte, tudo junto, né? E, na minha opinião, estas coisas são provocadas, muito provavelmente, pela multidão de cavaleiros do Islã que vão avançar com essa insígnia verde, né? O verde é a cor do Islã. Gente querida, um beijo grande para vocês. Eu amo muito vocês. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.